Então, gente, mais uma vez, boa noite a todos, todas, todes. Que vocês sejam todos bem-vindos. Que alegria estar aqui com vocês, né, nesse nosso encontro de hoje, onde a gente vai ouvir um pouquinho, né, aí de ecumenismo, dessa questão da água, do nosso curso, né, ter essa formação sobre essa pauta hoje. É muito importante para a gente que vai começar aí a sermos agentes de pastoral. Estamos no serviço de agentes de pastoral, né, aqui nas nossas dioceses, no nosso regional. Então, também adquirir mais conhecimento é sempre bom, é sempre importante, né? Então, muito obrigado, né, por todos e todas estarem aqui. E eu queria começar a gente fazendo, né, um momento de reflexão sobre a nossa pauta, o nosso tema, né? A gente está vivendo um pouco do tempo da criação. E aí eu queria também, aproveitando essa questão do tempo da criação de 2023, né, que tem como tema, como um eixo também, nos dizendo, nos convidando a deixarmos fluir a justiça e a paz. Eu queria falar um pouco desse, né, profeta Amós, que inspirou aí esse ano também o tempo da criação, né? Antes de se tornar profeta, Amós tinha um pedaço de terra, uma família e um emprego. De repente, Amós passa a viver numa pobreza, enfrentando o exílio e tornando-se um refugiado. Então, Amós também foi um refugiado, sentindo a dor de recordar o passado e vivenciando a incerteza também de um futuro. Amós ainda viu a injustiça que feriu o seu próprio povo, o doloroso contraste entre ricos e pobres. Ele suportou a seca e a perda dos frutos da terra. Desta experiência, Amós, ele aprendeu o que significa pobreza e incerteza. Inesperadamente, ele ouviu a voz de Deus e encontrou no seu coração força para pregar graciosamente aos pobres, anunciando palavras de esperança, com uma incansável prontidão de se colocar a serviço, de estar a serviço. E nessa experiência espiritual do profeta Amós, né, cujo nome dele, Amós, significa portador de fardos, né, ele encontrar a inspiração, né, a gente, Papa Francisco, nesse caminho, junto com as igrejas cristãs, tem uma inspiração de trazer o profeta Amós para nos iluminar, nos inspirar neste tempo da criação que estamos vivendo ainda. Deixando fluir a justiça e a paz, que se refere à palavra do livro do profeta Amós, lá no capítulo 5, no versículo 24. Falando para a gente fluir como a água e a justiça, como a torrente eterna. Então, que a água e a justiça, que nós, né, também tenhamos como símbolo de torrente eterna. Né? O símbolo do tempo da criação esse ano comunga muito com a pastoral da ecologia. É um rio, né, trazendo essa proposta, essa reflexão. Um rio caudaloso, um rio forte, tendo a água como seu elemento simples e essencial para a vida. Assim como a gente vem trabalhando durante todo esse tempo, tendo a água em nossas vidas como fonte de viver, como fonte da nossa vida, como inspiração para os nossos trabalhos. Então, que também neste tempo da conversão, neste tempo de oração, no tempo da criação, que possamos nos converter, de fato, escutar o apelo dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que são vítimas de diversas formas de injustiça ambiental. Dentre essas injustiças, a falta de acesso à água, que agora, neste momento, passamos a fazer o nosso interior e pensar
Quantos irmãos e irmãs nossos neste planeta, nessa nossa casa comum, ainda hoje, em pleno século XXI, não têm acesso à água? Quantas pessoas que nós conhecemos nas nossas cidades, nos nossos bairros, que ainda hoje convivem sem água? Tempo, lembremos-nos também de que Deus deseja que cada um de nós se comporte de forma justa e pacífica em todas as situações da vida. Tivermos uma relação de confiança com Deus, com o Criador, né, com toda essa nossa, os nossos mistérios da nossa fé, nós vamos ter com nossos irmãos e irmãs e também com a natureza, né, a gente vai ver a justiça e a paz andarem juntas. Justiça e paz fluirão abundantemente entre nós. Como igrejas cristãs, que também somam com o tempo da criação, e este tempo da criação também soma com igrejas não cristãs também. Né? Então, como igrejas cristãs e com um coração orante, que possamos oferecer as nossas contribuições, né, as nossas reflexões à Conferência das Nações Unidas, à ONU, sobre mudanças climáticas. Que nós possamos, como agentes de pastoral na nossa diocese, na nossa paróquia, nos nossos grupos, sermos esses agentes transformadores e transformadoras de conversões ecológicas, de levar o apelo e os gemidos desta casa comum, deste planeta que geme ainda dores, né, de parto. Que este tempo da criação nos sirva como inspiração, que a água que hoje bebemos durante o dia, e que esta água que abençoou algumas cidades caindo do céu agora de tarde, aqui em São Paulo, nós tivemos o privilégio dessa chuvinha, em tantos outros lugares de São Paulo, do estado, do Brasil, também caiu essa água do céu. Que essa água seja também, né, mais uma vez, sirva para a gente como símbolo, né, da nossa amizade e da nossa confiança no Criador, nesse Deus libertador. Então, assim a gente inicia o nosso encontro de hoje, em nome de uma Trindade que é santa, né? Em nome de um Pai, de um Filho, de um Espírito Santo, mas também em nome de todos os nomes do Criador das outras religiões também, seja a nomenclatura que for, das religiões cristãs e das não cristãs, que também estejamos juntos com os nossos irmãos de outras religiões, de outras profissões de fé, construindo um reino justo e solidário. Então, gratidão, amém, nesse primeiro momento. E aí eu convido para falar com a gente, para trazer para a gente a reflexão do dia de hoje, dessa proposta de falar de ecumenismo, dessa proposta de ouvir, de entender um pouco mais sobre esse diálogo interreligioso, né, sobre essa proposta de nos aprofundarmos mais um pouco sobre essa pauta. Eu convido aqui no nosso meio, já conversou conosco, mas agora a palavra vai ser dele, Padre José Bison. Você pode se apresentar melhor, a fala é sua. Gratidão mais uma vez por estar conosco na noite de hoje. Bom? Muito obrigado. Você disse que hoje à tarde a chuva veio em várias cidades de São Paulo. E aqui onde eu estou nesse momento está chovendo e chovendo muito forte. Espero que Olha, não que tenha bom. nenhuma intercorrência com a queda de energia, porque se tiver, nossa aula será adiada, ok? Eu gostaria, antes de começar, gostaria de ver quem que está aqui, quem que está participando. Eu vi você, Francisco, quem mais que está aí? Poderia dizer o nome e de onde é? Puder abrir a câmera, gente, falar o nome, dar um oi, vamos abrir a câmera e falando, se apresentando também para o padre.
Sidney, de Riversul, Diocese de Itapeva. Obrigado, Sidney. Eu sou a Cida Maria Aparecida Rocha, de São Paulo, Cotia, Diocese de Osasco. Cida, Osasco. Obrigado, Cida. Eu sou José Ramos, estou na Agrovila 3, em Itaberá, Paróquia da Imaculada Conceição, Diocese de Itapeva. Itapeva. Quem mais? Eu sou Isaac, Diocese de Mogi das Cruzes, Paróquia Santa Suzana e Suzano. Obrigado, Isaac. Eu sou Thaís, da Diocese de Jundiaí, da Pastoral aqui de Ecologia da Diocese de Jundiaí também, junto com a Luciana. Oh, que legal. Tudo bem. Quem mais? Tem mais alguém? A Luciana é de Jundiaí também? A minha câmera não estava abrindo aqui. Isso. Boa noite, Padre José Bison, tudo bem? Tudo bem, e você? Isso, eu sou daqui de Jundiaí, eu e a Thaís, que acabou de se apresentar, nós somos da mesma paróquia, não só da mesma diocese, né, Thaís? Hoje à tarde mesmo ela estava me ajudando a resolver uma coisa, porque ela trabalha na secretaria de uma comunidade nossa. E aí temos aí a nossa sub-região de Sorocaba, né, que até a turma passada não tinha ninguém, né, estava só eu aqui de Jundiaí, mas agora da nossa sub-Sorocaba já somos bastante, graças a Deus. Bem. Coisa boa, hein? Ó, já tem Jundiaí e Itapeva da sub-região, uma coisa boa. Muito bem. Bom. Eu me chamo Lucas, sou seminarista da Diocese de Itapeva, segundo ano Teologia, e estamos aqui participando desse curso indicado pelo nosso bispo, Dom Eduardo Malaspina, e estamos aí com grandes expectativas. Legal, sou o Vitor, seminarista também do segundo ano da Teologia, natural de Itaberá, também Diocese de Itapeva. Desculpa, eu não entendi seu nome. Vitor. Vitor. Diocese de Itapeva. Ok, muito bem, bem-vindo, Itapeva. Alguém mais? Eu sou Cláudia, da Diocese de Guarulhos. Guarulhos, Cláudia, seja bem-vinda, coisa boa. Obrigada. Tudo bem, Cláudia. E você, Francisco, é de onde? Eu sou aqui da Arquidiocese de São Paulo, da região Belém. Você é do Belém. Estou aqui na região Belém. Estou aqui, eu estou na paróquia Nossa Senhora das Graças com o Padre Valdir, seu grande amigo. Tá bem, tá bem. Trabalhei muito tempo ali naquele setor. Trabalhei 10 anos. Sim. Eu sou André, da cidade e Diocese de Santos. André de Santos. Que beleza, olha só, que riqueza. Tem alguém mais? Acho que agora foi todos se apresentaram, Bison. Que bom. É uma alegria estar com vocês nesta noite, por esse período, com Francisco, Cláudia, Sidney, Cida, José Ramos, Isaac, Thaís, Luciana, Lucas, Vitor e Andréia. E André. É uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Falando um pouco, é mais uma conversa do que uma aula. Eu gostaria de iniciar com vocês com a oração do Papa Francisco, né? E essa oração se encontra aqui na Laudato Si, uma vez que vocês são da ação sociotransformadora ligada ao meio ambiente, né? E nessa oração que está na Laudato Si, lá no final da página, se chama Oração pela Terra. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai sobre nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza.
inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição e destruição. Tocai, Senhor, os corações daqueles que buscam apenas benefícios, à custa dos pobres da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto e reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas. No nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado, porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta, pela justiça, pelo amor e pela paz. Amém. Então, esta é a oração pela terra daqui da encíclica Laudato Si, que nos traz todo o fundamento, né, de toda a criação, o cuidado da casa comum. E o Francisco, no início, falava da falta de água, que a oração fala da terra, fala do trabalho, e cada um de vocês, em Guarulhos, Itapeva, Osasco, Mogi, Jundiaí, Santos, né, tem essa realidade. E olha o que nós estamos vivendo esses dias no Brasil, com esse calor insuportável. No Rio Grande do Sul, as crises, né, os ciclones tropicais. Marrocos, tivemos lá o terremoto. E na Líbia, aquela chuva, aquelas enchentes, aquelas represas, né, que foram liberadas. E quantas pessoas perderam suas vidas, seus bens, sua casa, seus animais e tudo mais. Não é? E hoje eu ouvia de manhã pela CBN que lá no sul, o Rio Guaíba já estava acima do limite, né? Então, depois não vi mais notícias. Então, qualquer ameaça de chuva no sul já é causa de medo e assim por diante. Então, nós vamos hoje falar um pouco, né, sobre o ecumenismo, mas eu quero agradecer, né, ao Francisco por ter dado essa oportunidade para conversarmos um pouco. Queria ouvir muito mais perguntas de vocês, para a gente traçar um diálogo, para a gente conversar, do que eu ficar aqui falando, né, da onde eu estou, né, da Casa da Reconciliação. Aqui atrás de mim vocês estão vendo a biblioteca da Casa da Reconciliação. É uma casa da Igreja Católica que é dedicada ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso. E eu já estou aqui há alguns anos. Eu não vou falar a quantidade de anos, porque senão vocês vão achar que eu já estou velho demais, né? Mas estou aqui há 30 anos já nessa casa, nesse lugar aqui, sempre a serviço do ecumenismo e do diálogo interreligioso. E agora, um pouco antes da pandemia, me deram uma paróquia também, além do trabalho da Casa da Reconciliação, também a paróquia São Pedro Apóstolo, no Jardim Independência. Mas trabalhei lá do lado do Francisco, lá na Nossa Senhora das Graças, na Vila Antonieta, por 10 anos, isso na década de 80, viu, Francisco? Já faz tempo. Faz tempo. O que você entende por ecumenismo, Cláudia? O que você entende por ecumenismo? Eu vou dialogando, vocês me falaram os nomes de vocês, agora eu vou tomar liberdade e vou chamando. Bom, eu, assim,
não sei se é o correto que eu vou falar, né? Mas Não, eu fala entendo que aquilo que você sabe. é um diálogo entre as religiões, né? Esse diálogo, assim, cada denominação religiosa ou cada religião é aberto a ouvir, a acolher, a conversar, né? Não necessariamente eu tenho que aceitar tudo o que o outro pensa, mas assim é uma abertura ao diálogo. Uhum, ok. Quando você diz que é um diálogo entre as religiões, quando você fala de religião, você faz referência a quem? Penso assim, um exemplo, a nossa, né, a minha doutrina, a minha religião católica, Uhum. com as outras, né, assim, pelo menos as doutrinas das outras religiões, né, tanto essas religiões evangélicas quanto as matrizes africanas, todas essas expressões religiosas, Tá né, que ok, tenham essa abertura ao diálogo. tá certo. E você, Lucas, daí de Itapeva, você que é seminarista, deve estar fazendo teologia já, ou filosofia. O que que você entende por ecumenismo? Lucas, Olá, o Victor? olá. Então, eu entendo assim, o ecumenismo é o diálogo, né, entre as religiões cristãs, não é verdade? O diálogo interreligioso é entre as religiões por exemplo, o judaísmo, né, que não crê no Cristo, não é verdade? Mas eu entendo assim que é uma forma de formar laços, formar vínculos, né? E nós entendermos que Cristo não veio ao mundo se encarnou apenas para um grupo, mas para todos, mas cada um à sua maneira, não é verdade? Então é uma forma de caminharmos juntos, como irmãos, promovermos o reino, né? Mas entendendo que cada um tem as suas distinções, não é verdade? Mas essas distinções que não se referem a muros, né, a feudos, muito pelo contrário, são formas de darmos as mãos, né, de caminharmos, porém por caminhos diferentes. Tá certo. Depois eu estou anotando aqui, depois eu vou esclarecer algumas coisas para a gente compreender. Não tenho medo de falar, de perguntar, mas vamos lá. Mas eu gostaria de ouvir alguém de Osasco. A Cida, por exemplo. O que que você entende, Cida, por ecumenismo? Então, para não me repetir, que eu penso que o que foi mencionado se completa, né? Eu entendo também como essa necessidade de buscar unir, comunhão, não união para que todos pensem da mesma forma. Eu não acho que é por aí o caminho, né? Tentar uma harmonia, né, no que diz respeito àquilo que é bom, né, em cada uma das religiões, e que é bom não, aquilo que dá para trazer para nós como prática para caminhar junto, essa busca de harmonia, com respeito, procurando reconhecer, né, que a riqueza que as diferenças nos trazem. Então, caminhando por ali, tá? Pela busca de harmonia. Vamos para a praia. Quem sabe lá na praia está menos calor do que aqui no Planalto. Vamos lá, André. E você aí de Santos? Eu penso mais ou menos nessa linha que o pessoal já falou, né? De que é uma forma de abertura para ouvir e conviver com as pessoas, né? Porque no passado já existiram até guerras, né, por religião, né? E não é uma coisa tão antiga assim, né? Eu lembro que quando era criança eu ouvia falar da Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, lá que tinha as guerras entre os católicos e os protestantes, né? Então não é uma coisa tão antiga, né? E acho que é uma forma da gente saber conviver e aceitar os outros sem necessariamente tentar convertê-los, né? E a gente apresenta as nossas ideias, eles apresentam as deles e a gente convive assim. Tá ok. Tá bom, olha, coisas bonitas que vocês falaram. Parabéns, não é? Então, quando nós falamos do diálogo, vamos chamar assim o diálogo, tem o diálogo ecumênico e tem o diálogo interreligioso. O diálogo ecumênico é um diálogo com cristãos, com quem foi batizado. E o diálogo interreligioso
é o diálogo com pessoas que pertencem a outros segmentos religiosos, como budistas. Você mencionou agora há pouco as religiões de matriz africana, né? O budismo, o judaísmo, o islamismo. Então, nós temos uma diferença aí, é só por questão de diálogo, tá? Só para a gente entender. A igreja trabalha assim, o diálogo com cristãos e o diálogo com pessoas que fazem parte de outras tradições religiosas. Então, esse diálogo entre cristãos, nós chamamos de ecumenismo, é um diálogo que tem abertura para o outro, necessidade de buscar a comunhão da convivência com a criação, a questão da harmonia, a questão de conviver, né, de criar e formar laços. Isso são com os cristãos. Então, vocês que são ligados a uma diocese, a uma paróquia, uma casa de formação, né? Nós vamos percebendo que nós podemos ter o diálogo ecumênico, ele pode ser um diálogo, vamos chamar assim, teológico, um diálogo religioso, né? Ele passa a ser, o diálogo, ele procura, como diz o Papa Francisco, ser uma ponte, né, entre as duas. Então, nós temos a margem aqui e a outra margem aqui. Então, eu preciso criar uma ponte para criar unidade, criar, vamos chamar assim, ligação entre quem está aqui e quem está aqui. É criar aí um espaço, né? Então, o Papa Francisco vai nos dizer da importância de nós estarmos conectados com os demais. A pastoral sócio-transformadora, claro que o diálogo é a partir de um dado de fé de quem é batizado. Nós podemos, vocês como uma pastoral sócio-transformadora, estar ligado com as questões da criação. É aquilo que o Papa exatamente vai dizer aqui, na encíclica, né, Laudato Si, ou a casa comum, aquilo que nós temos em comum. Então passa a ser um diálogo com uma dimensão social. Ele é o diálogo com pessoas de diferentes segmentos, mas ele tem essa dimensão social, não é? Aí o pessoal daí do diálogo sócio-transformadora não vai discutir na reunião de vocês sobre a questão do batismo, a questão da Eucaristia, a questão de casamentos mistos. Não é isso, mas vão trabalhar a partir de uma realidade social que vocês estão inseridos. Agora, quando nós falamos de diálogo ecumênico, não é? Entre cristãos, tá claro? Quando nós falamos de diálogo interreligioso, é o diálogo da Igreja Católica com o islamismo, com o judaísmo, com o budismo, com as religiões de matriz africana e assim por diante. Vocês leram ou chegaram já a folhear esse documento aqui do Papa Francisco, Fratelli Tutti? É um documento que ele faz a partir de um encontro que ele tem com um imã lá nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, né? Então, a gente vai aqui, nesse documento aqui, ele fala de um diálogo interreligioso, e que é bastante importante, né? E na nossa realidade, eu não sei qual que é a realidade de Itapeva, de Santos, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Osasco, não é? Guarulhos, com outros segmentos religiosos, com budistas, com muçulmanos, com judeus, mas creio que aí nas realidades de vocês tem outras tradições religiosas. Tem o espiritismo, tem as religiões de matriz africana, tem vários grupos que a gente pode começar a trabalhar a ação sociotransformadora a partir desse contexto. E, de repente, se a gente tem um trabalho conjunto que tenha cristãos,
católicos, evangélicos, anglicanos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, de modo geral, e que tenha também esses outros segmentos. Desde que se é para construir uma ponte, construir um diálogo, criar harmonia em prol da dignidade da vida da pessoa humana, não tem problema nenhum. A gente vai encontrar resistências de grupos religiosos para um outro grupo diferente do seu. A gente pode ser que vai encontrar resistências da parte católica com grupos das religiões de matriz africana. Nós temos um grupo aqui em São Paulo, um diálogo bilateral, não chega a ser uma comissão nacional, mas é um pequeno grupo de alguns padres, alguns leigos, mães, ialorixás, babalorixás, e com quem nós estamos conversando, nós estamos nos conhecendo uns aos outros. É um diálogo interreligioso, não é? Temos também aqui em São Paulo o diálogo católico-judaico, é o diálogo interreligioso. Essa comissão já tem anos, mais de 30 anos. E agora eu estou falando com vocês, antes de começar a reunião, eu coloquei no grupo nosso do diálogo católico-judaico que nós teremos uma reunião nos próximos dias. Se vai ser online, se vai ser presencial. Eu estou falando com vocês, chega uma palavra do rabino, reunião presencial, reunião online. Então, o pessoal vai se manifestando. Então, nós temos um diálogo católico-judaico, é uma comissão nacional, mas ela, pela sua importância da comunidade judaica em tamanho, em números, vamos chamar assim, né, em representatividade, ela acontece em São Paulo. E estamos preparando o encontro internacional entre católicos e judeus, que será aqui em São Paulo. Um grupo que virá de outros países, da comunidade judaica, ou outros católicos que virão de Roma, do Vaticano, e vamos nos somar com o pessoal de São Paulo, e teremos aqui o encontro católico, o diálogo católico-judaico. Alguém de vocês fala inglês e se dispõe a trabalhar como tradutor? Estamos precisando de tradutores, voluntários, né? Então, é um diálogo, vocês percebem, então? Temos esse encontro que foi realizado agora em Itaici, éramos católicos, luteranos, presbiterianos e metodistas. Éramos 41 pessoas inscritas. 2 não foram por as suas razões, permanecemos 39, trabalhando a formação ecumênica e a convivência, formação e convivência ecumênica. Nós, no primeiro dia, tivemos uma oração, na sexta-noite, de invocação ao Espírito Santo, éramos todos cristãos, e depois tivemos, no dia seguinte de manhã, os textos do Evangelho de São Mateus e de São Lucas, que nos falam da oração do Pai Nosso, e nós trabalhamos a questão aí, a leitura orante da Palavra de Deus. Foi uma manhã de oração, de reflexão, com a Bíblia na mão. E à tarde, depois, tivemos um grupo, tinha uma moça teóloga da Igreja Luterana, tinha pastora metodista e tinha uma professora católica do Vale do Paraíba. E nós trabalhamos o papel da mulher da igreja. Qual é a participação da mulher na igreja? Foi muito interessante, levantando as questões, as dificuldades, os avanços e tudo mais. À noite tivemos um momento de oração de espiritualidade TZ. Foi muito bonito. Momento de oração, e assim fizemos. E depois, no domingo de manhã, tivemos uma manhã de reflexão sobre a questão do racismo, o ódio e a violência. E quem esteve conosco foi a irmã Rosa, é uma religiosa da congregação escalabriniana, uma carlista, e ela trabalhou conosco esse tema, não é? A questão
do racismo, a questão do preconceito. Então, é um encontro entre cristãos. Entenderam a pequena diferença que há? Alguma dúvida? Alguma? Tá aí. Não tem dúvida. Não? Sidney de Itapeva, você ficou com alguma dúvida? Não, deu para entender bem. Só faltou nessa discussão final aí, por meio ambiente, falou de todas as áreas, né? Precisa incluir também nesses encontros a nossa casa comum. Claro, bem lembrado, mas já tivemos. Os nossos encontros ecumênicos do Regional Sul, já refletimos sobre o meio ambiente, né? Beleza. Esse agora foi a questão da mulher, e depois, no domingo de manhã, a questão do racismo, a questão do negro, a presença do negro na igreja, nos seminários, nos conventos, nas atividades pastorais, à frente da liderança das nossas comunidades. Claro que não está fora, não. Foi bem lembrado, Sidney, a questão do meio ambiente, tá bom? Vamos ver lá. E o Mogi das Cruzes, Isaac, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu acho que ele caiu. Não, ficou bem esclarecidinho, bem orgânico. Tá bem, tá bem. Então, Voltando aqui, mais uma perguntinha. As cristãs religiosas batizadas são 5? Não entendi, Sidney. As religiões ecumênicas, consideradas ecumênicas, são 5? Olha, hoje as que fazem parte do CONIC são 5, mas todos aqueles que se dizem cristãos são batizados. Agora, se eles aceitam ou não participar do ecumenismo é outra coisa. Ok. Entendeu? Ok. Então, de fato, é um grupo muito pequeno de igrejas cristãs que fazem parte do CONIC, mas tem os membros fraternos, tem os grupos das pastorais que estão ligados, né? E depois temos os regionais do CONIC, tem outros grupos cristãos. Em São Paulo, por exemplo, aqui na Casa da Reconciliação, nós temos a Igreja Ortodoxa Grega, nós temos a Igreja Armênia, nós temos a Igreja Ortodoxa Antioquina. Então, dependendo da região e dependendo da localização, porque as igrejas que compõem o CONIC, elas têm que ter uma abrangência nacional, né? Uma representatividade, né? Então, infelizmente, do CONIC são essas poucas, né? E ainda durante a campanha da Fraternidade Ecumênica Última, lá por suas razões internas, a igreja síria ortodoxa saiu. Entendeu? Mais uma pergunta? Eu fico querendo entender, Bison, como que, na questão do diálogo interreligioso, existe uma organização mais regional também, de juntado das igrejas, ou a organização é como você disse mesmo, é o diálogo católico só com as igrejas locais? Ou tem uma organização maior, assim como tem o CONIC? Tá. Já tentamos, Francisco, alguma organização, até colocou seu nome diferente, CONAREL, né? Um conselho das religiões, né? Mas não funcionou, por a sobrecarga de atividades das pessoas e tudo mais. Mas quando, por exemplo, recentemente aqui na Casa da Reconciliação, eu acolhi 2 grupos. Veio os irmãos de TZ, de Alagoinha, vieram 2 irmãos para uma noite de espiritualidade, e eles se apresentarem, e eles pediram que eu convidasse quem eu quisesse, com quem a gente tem relacionamento. Nós estávamos com mais de 11, vamos chamar assim, não é representatividade, de pessoas de diferentes religiões.
Tinha muçulmano, tinha católico, tinha evangélico, tinha budista, tinha vários, não é? Um momento assim. Não sei se você chegou já a ter oportunidade de ir até a catedral quando tem a missa da festa de São Paulo, no dia 25 de janeiro. Você vê a quantidade de pessoas, de diferentes lideranças de tantas religiões que estão lá presentes. Então, a gente se encontra, nós temos assim. E, recentemente, também, nós recebemos aqui na Casa da Reconciliação um sheik somali. Ele é da Arábia Saudita e ele está hoje vivendo na Inglaterra. Mas ele veio aqui que ele tem conhecimento com o pessoal dos focolares. Então, nós estávamos aqui em 15 denominações diferentes, entre cristãos, judeus, muçulmanos e assim por diante. Então, a gente se encontra, mas nós não temos ainda um grupo interreligioso formado, mas já temos momentos, não sei se alguém já teve oportunidade de participar em algum ato interreligioso na catedral, quando tivemos aí o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tinha uma quantidade de pessoas ali. Quando também completou 40 anos da morte do Vladimir Herzog, também na catedral, ela estava superlotada com pessoas de diferentes segmentos. Então, temos momentos, sim, que a gente está junto, mas as comissões bilaterais, né? Católico, judaico, católico, candomblé, umbanda, essas são específicas, são grupos, né? Depois, nós temos um grupo chamado Família Abrâmica, aqui em São Paulo. Vamos ter a reunião no próximo sábado, uma reunião presencial. Somos católicos, judeus e muçulmanos. A gente se encontra uma vez por mês, uma vez no espaço católico, uma vez no espaço muçulmano, outra vez no espaço da comunidade judaica. Aí a gente partilha aquilo que é do grupo, que é da realidade, da religião, da vida, o social, a cultural, né? Mesmo até a questão de alimentação, porque temos diversidade, aí é a questão de alimentação kosher ou halal, né? Então, quem sempre sai no lucro somos nós católicos, né? Porque nós comemos o que eles levam, e agora a gente tem que tomar cuidado naquilo que a gente leva para que eles também possam saborear, né? Então temos que ter esses cuidados, né? Então são vários grupos que a gente vai vendo. Então, meus queridos e queridas, né? Estamos aí, então, tentando entender que esse ecumenismo que a Igreja Católica promove, nós temos o diálogo com cristãos, que se chama ecumenismo, o diálogo interreligioso com religiões de outros segmentos, como budistas, muçulmanos, afrodescendentes, judeus, espíritas, e aí vai, tá bem? Então, nós temos aí. Padre, Oi. Uma pergunta. Você falou desse diálogo interreligioso. No caso, os indígenas entraria também? Sim, nós já participamos em vários momentos com o Fórum Interreligioso da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Vários momentos que eles estiveram juntos, né? Eu já participei de outros momentos, de outros segmentos, que eles sempre, a gente os convida e eles vêm. Então, pode estar presente os quilombolas, se são de religiões de matriz africana ou indígena, aí depende da abertura de cada um em participar. Entendi. Que semana passada teve um encontro da América Latina que envolveu todas as religiões. Eu não sei se alguém participou desse encontro. Não, eu não participei, não. Eu não sei, não. Não vi, não. Tá? Gostaria de fazer uma pergunta aqui ao Lucas. Neste contexto que nós vivemos atual, né, dessa difusão das igrejas pentecostais e neopentecostais, como que nós podemos promover um diálogo
aí entre essas, claro, se baseando pelas unanimidades que nós temos, enfim, os pontos em comuns, mas assim com ações concretas, porque nós vemos que muitas vezes há pontos que diferem, né? E eu vejo que geram bastante cisão nos dias de hoje, né? Principalmente a questão da metodologia de prosperidade, enfim, como que fazer aí uma ponte com o pessoal pentecostal e neopentecostal? Desculpa, você é o? Eu e o Vitor, eu sou o Lucas, mas aqui está Vitor porque nós estamos assistindo junto à aula. Vocês são seminaristas lá de Itapeva. Isso. Lucas e Vitor, né? De fato, com os grupos neopentecostais, hoje está muito difícil do diálogo, por várias razões. Você já citou uma delas, que é a teologia da prosperidade. Mas temos um bom diálogo aqui no Brasil, na Argentina e em nível nacional com o Vaticano, um grupo católico pentecostal. Já se publicou vários documentos sobre esse diálogo, vale a pena. E um dos referenciais para esse diálogo com o Vaticano, está ligado ao Brasil, é o padre Marcial Massaneiro, não sei se vocês o conhecem, é um padre deoniano. Então tem um grupo chamado Em Cristos, e eles se encontram no Brasil, aqui na Diocese de Osasco tem o padre Douglas, tem o padre, que eu já mencionei o nome, Marcial Massaneiro, e depois tem pessoas, leigos e leigas pertencentes a essas comunidades, conversando a partir da espiritualidade. Então, o grupo Em Cristos, eles estão conversando a partir da mística pentecostal, a partir da experiência, né, que eles falam, né? Então, eles começam a trabalhar por aí. Então, de fato, Vitor, tem grupos abertos ao diálogo dos grupos pentecostais, como também tem grupos que não estão abertos. Agora, a gente tem que fazer uma distinção das igrejas pentecostais históricas, vamos chamar assim. Nós temos 4, 5, que é a Congregação Cristã, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus e Deus é Amor. Sim. Acho que são essas 4, se não me falha a memória. Congregação Cristã, Deus é Amor, não, a Congregação Cristã, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular e tem uma outra. E depois disso, desses grupos, nós tínhamos um grande amigo da Brasil para Cristo, ele participou anos e anos conosco, pastor João Leite. Depois ele veio a falecer e não conseguimos contato, mas, de modo geral, tem pessoas abertas e tem pessoas bastante fechadas também. Assim como da Assembleia de Deus também. No Vale do Paraíba, nós tínhamos o nosso Padre Sebastião também, que por muito tempo participou conosco. E lembrei agora, numa das assembleias da CNBB, nos anos 2000, 2005, 2007, 2008, por aí, talvez antes, não me lembro exato agora, ele que, durante a assembleia, tem um dia que é o dia da convivência, se convida irmãos e irmãs de outras igrejas, lideranças. E ele foi convidado para fazer a reflexão na celebração ecumênica lá com os bispos na CNBB. Esse ano foi um muçulmano que fez a reflexão, foi aplaudidíssimo, né? Então, com o diálogo católico pentecostal, temos dado passos, mas ainda poucos, porque tem muito mais resistência, não só da parte evangélica, mas como a parte, vamos chamar assim, que me perdoem pela expressão, a parte pentecostal católica, os carismáticos. Também eles têm bastante resistência a esse diálogo. E, de modo particular, o diálogo com as religiões de matriz africana. Aí é uma confusão, né? Não se abre mão e aí começa uma discussão e aí é complicado. Respondi? Respondeu, sim, respondeu. Até numa experiência minha, eu componho a comissão de Esquicipaz aqui do Regional Sul,
E no encontro que eu fui, de fato, tinha um pastor, se não me engano, de Mogi das Cruzes, que era da Assembleia de Deus, mas uma Sim. pessoa muito aberta, uma pessoa muito... dialogava muito, até ele fazia certas críticas também a essa teologia da prosperidade, enfim, tantos aspectos. E também na nossa igreja nós temos, não vamos ser hipócritas, né? Essa teologia da prosperidade até na nossa igreja está entrando por meio de alguns movimentos. Mas, enfim... Entrando, bondade sua, está dentro faz tempo. Já está faz tempo. Que encontro que você foi, Vitor? Aqui é o Lucas, da Comissão Justiça e Paz, que agora está começando a se difundir, né? Pelo regional. Tá. Agora que Comissão Justiça e Paz, tá? É Lucas, tá ok. Tem vários grupos, tem a Comissão Arnes, né? O Fórum é um grupo que tem lá pessoas de diferentes segmentos, tanto cristãos como interreligiosos, né? É a Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes. E temos também o Fórum, já não é uma organização da igreja, mas são várias organizações, o Fórum Interreligioso da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, a qual eu faço parte. Tem lá 30, 40 denominações diferentes de pessoas, diferentes segmentos, né? Tem pastores, pastoras, ialorixás, babalorixás, rabino, sheik, padre, espíritas e outros segmentos religiosos, indígenas. Lá tem indígena, alguém me perguntou aí dos indígenas, né? Então, é um fórum que trabalha a questão mais do preconceito, da intolerância religiosa. Eles vão ajudando o pessoal a dar passos, né? Diante de tantas injustiças que tem por aí, né? Então, agora eu faço uma pergunta de novo para vocês. Se está claro o que é ecumenismo, o que é diálogo interreligioso, e vocês de diferentes lugares, né? Santos, Guarulhos, Itapeva, Osasco, Mogi, Jundiaí, Santos, o que é possível fazer a partir de onde vocês estão? Ligado à questão sociotransformadora, com a casa comum, como diz o Papa Francisco na encíclica Laudato Si, com a questão da água, com a questão do meio ambiente, com a questão, enfim, de tudo, né? O que é possível fazer, né? Na sua atuação pastoral, o que a gente poderia fazer para ir nos aproximando de pessoas de diferentes segmentos e a gente traçar um laço de amizade, um laço de construir juntos, né? Porque qual que é a preocupação diante dos migrantes? Qual que é a preocupação diante com a falta de água, como foi mencionado pelo Francisco no início? Como que é a nossa participação diante dos refugiados? Então, se nós somos de diferentes segmentos, nós podemos trabalhar essa questão aí da melhor maneira possível, né? Eu perguntaria... Oi, alguém quer falar? Eu já ia me colocar, mas pode perguntar. Não, fala, pergunta. O senhor falou da questão desse compromisso, né? Eu sou geograficamente aqui da Diocese de Osasco, né? Mas eu já estou envolvida com a pastoral de um colégio franciscano em São Paulo há muitos anos, acho quase o tempo que o senhor está aí. E eu estou diretamente responsável pela pastoral da escola, é uma congregação de irmãs, uma congregação franciscana bem pequenininha, e essa função, no caso, né, 16 anos, está sob minha responsabilidade. E especificamente sobre esse tema, a responsabilidade é maior ainda, né, porque a pastoral de um colégio católico tem junto aí todos os setores pedagógicos e os demais da escola, esse compromisso, né, não só do cuidado com a casa comum, porque todo o carisma franciscano, ele passa, né, por esse viés, mas a responsabilidade e o compromisso de no dia a dia, né, com as famílias, e não são famílias, né, de um grupo muito pequeno, né, olha quantas famílias que a gente consegue atingir, desde, né, as crianças até os adolescentes. E aí, com esse olhar, falando um pouquinho dessa questão interreligiosa, a gente tem, né, todos os tipos de religiões na escola, e
aquelas questões, aquelas celebrações que são especificamente também católicas, semanalmente, grupo de terço e tudo mais. E nós temos, uma vez ao ano, no dia de São Francisco, uma celebração ecumênica, que a cada 5 anos, temos plantado um poste da paz, e a cada 5 anos nós fazemos a cerimônia interreligiosa, onde nós convidamos líderes, né, de várias religiões, né, de todas as matrizes, e eles falam nessa linguagem de paz, né, isso com pais, com alunos, e tem sido, assim, muito, muito importante, não só para a escola, né, eu acho que a cada ano a gente tem essa compreensão da importância que tem, né, essa educação, não só para acolher a diversidade, mas para acolher e conviver, né, e aí vários, aí não vou citar aqui também que não é o momento, né, mas vários projetos pedagógicos e pastorais relativos ao cuidado com a casa comum, até porque nós estamos numa área onde tem uma, como é que eu posso dizer isso, a biodiversidade fantástica, o colégio não é tão velho assim, né, tem 70 anos, está numa área de Mata Atlântica bonita, muito bem cuidado, lá desde, assim, o cuidado com o verde, né, normalmente, assim, aquele compromisso cotidiano de uma cobrança do bem, né, para que alunos, funcionários e todos que estão nesse ambiente tenham esse compromisso. Então, são várias ações nesse sentido, né, como percebe, assim, a minha vida está muito envolvida nesse aspecto. Tá certo. É Cida, né, seu nome, você falou? Cida, apelido Cida. Isso, Maria Aparecida, de Osasco, né? De fato, isso que você fala está bem dentro do tema, que quando Francisco iniciava, falava da questão justiça e a paz, né? O tempo da criação, né? Ligado à questão da educação, né? Nós temos que educar as crianças, né? A questão do meio ambiente, da casa comum e tudo mais. O colégio não pode perder a identidade franciscana dele, jamais. Ele não pode perder a identidade, mas não pode estar fechado única e exclusivamente, né? E tem que, a partir do tema bem franciscano, justiça e paz, e o tema do qual o Francisco também falava no início da nossa conversa, também a gente trabalhar esse tema, né? Como construir a paz com alunos ou educá-los para a paz a partir da diversidade religiosa que há entre eles e seus familiares, né? Não podendo impor, mas chamá-los a esse compromisso, né? De trabalharmos juntos pela justiça e pela paz, né? Então, vocês vão percebendo que nós temos um leque bastante grande e com bastante possibilidade de trabalharmos, né? Na educação, na casa comum, no diálogo interreligioso, no diálogo ecumênico, no diálogo religioso, com pontos que são pertinentes à nossa fé. Mas o diálogo da sociotransformadora são pertinentes aí à realidade social que muitos estão vivendo. Então, eu deixaria 2 perguntas para vocês, né? Para vocês pensarem, refletirem, e eu vou encerrando minha parte aqui já também, né? O que a igreja nos ensina sobre ecumenismo? Por que vocês buscassem isso? Essa é a primeira pergunta. O que o Papa Francisco tem escrito e falado sobre ecumenismo e diálogo interreligioso? E a primeira pergunta, quando eu falo o que a igreja nos ensina sobre ecumenismo, eu colocaria também e o diálogo interreligioso. E aí depois o que o Papa Francisco tem escrito e falado sobre ecumenismo e diálogo interreligioso. E o ponto de partida para nós, da Igreja Católica, é o Concílio Ecumênico Vaticano II, com o Decreto Unitatis Redintegratio, com a Declaração Nostra Aetate, e depois tantos outros documentos que foram escritos. E aqui, por último, o Papa Francisco, o Vaticano, nos mandou esse aqui, o Pontifício Conselho, o Bispo e a Unidade dos Cristãos. Não é? Nós temos aqui alguma coisa que pode nos ajudar. São os ensinamentos do magistério. Eu falei da Fratelli Tutti, eu falei da Laudato Si, falei do Vaticano II, então agora a gente tem que começar a se abrir, ser próximo,
o diálogo da vida, né? O diálogo do dia a dia. Cida, você trabalha numa escola, você tem colegas professoras, tem colegas do magistério, tem colegas funcionários, tem pessoas de diferentes segmentos. É o diálogo da vida, é a convivência, não é? Tem o diálogo das obras, é aquilo que a gente pode fazer na sócio-transformadora, trabalhar para o bem com os refugiados, com a casa comum, com o meio ambiente, com a água, com a terra, e aí vai. Nós temos o diálogo teológico, aí entra mais do lado aquilo que eu falava, né? São diálogos, esse que nós vamos ter agora entre católicos e judeus, parece ser é um diálogo religioso, católico e judaico, de questões que dizem respeito às nossas tradições religiosas, né? E depois tem o diálogo da espiritualidade, né? Onde que a gente vai criando, descobrindo junto tudo aquilo que nós temos de comum. E aí a gente vai caminhando. E aí eu diria para vocês, né, um documento da igreja muito bonito que fala sobre isso, é o chamado Diálogo e Anúncio, que ele fala do diálogo da vida, o diálogo das obras, o diálogo teológico e o diálogo da mística. Tá ok? E aqui eu encerro, não sei se alguém tem mais uma pergunta, porque começou a chover de novo, daqui a pouco alguém já vi que caiu a internet do Jacinto. Eu queria, Bisão, só ainda, antes da gente finalizar, que você já eu acho que para mim você já respondeu, mas eu queria mais algumas dicas mais nítidas, mais claras. Para a gente da Pastoral da Ecologia, assim como algumas outras pastorais, a gente também se considera uma pastoral de serviço ecumênico também, né? A gente entende que a nossa pauta, né, a pauta da ecologia, ela não é uma pauta única e exclusiva da Igreja Católica, né? O Papa Francisco também deixa isso nítido na Laudato Si. Ele escreve a Laudato Si, né, como um líder católico, mas ele se dirige à humanidade, né? Ele está falando com todo o segmento religioso na Laudato Si. E eu fico sempre me perguntando, eu queria que você desse essa luz para a gente, como que nós, agentes de pastoral, devemos nos portar? Como que a gente deve chegar no outro para trazê-lo para a nossa pauta, para dialogar com ele, né, para ter um diálogo ecumênico? Como que as pastorais que se diz ecumênica hoje, como que deve ser esse diálogo? Como que a gente consegue se aproximar de outras pastorais e de outros segmentos também com esse olhar ecumênico da igreja? Já tentando até responder essa pergunta que você fez, né? O que a igreja fala de ecumenismo? E aí eu fico também perguntando, qual igreja, né? Porque a gente também tem isso, a gente tem uma teologia, que é uma teologia da prosperidade, dentro da Igreja Católica, que abomina, né? Que nos ensina que o ecumenismo é feio, né? Dialogar com outras religiões é feio, né? Mas quando a gente vai lá, parte do Vaticano II, quando a gente parte de uma igreja, de uma teologia mais aberta, de uma teologia, né, mais popular, né, de uma teologia mais do povo, aí essa igreja nos ensina que é tranquilo dialogar com outra religião, que é necessário respeitar, né, outros irmãos e irmãs de segmentos religiosos, de profissões de outras fés. E eu fico perguntando, nos dias de hoje, o que o senhor nos diria para avançarmos, né, no nosso diálogo interreligioso ou ecumênico com outros grupos? Sim. É verdade que você falou que tem pessoas dentro e fora da igreja que não querem somar. Mas a gente deve somar com aqueles que querem somar. A gente não ficar lamentando aqueles que não querem nada com nada, digamos assim, né? Então, somar. Vamos imaginar, por exemplo, acontece uma situação ali na Vila Antonieta, uma questão ligada aí à questão da ecologia. É o momento de chamar as igrejas, as tradições religiosas que estão ali, naquele pedaço, não é? Escuta, e o que nós podemos fazer nesse aspecto específico? Vamos imaginar que tem uma enchente no rio Aricanduva.
no córrego ali, no Riacho, ali, né? Na Avenida Aricanduva. De repente se encontra pessoas de diferentes segmentos, o que nós podemos fazer? Em benefício às pessoas vítimas dos desastres naturais, ou o que nós podemos fazer para a proteção do meio ambiente e da ecologia. Então, a partir daí, você mora ali perto, a Rua Rego Barros é ali do lado, não é isso? Você conhece ali, né? Isso, conheço. Esses dias eu fui participar lá de as Águas de Oxalá. Tinha um grupo grande da tradição Umbanda, e eles têm uma celebração às Águas de Oxalá, que celebra em março. E me convidaram, eu fui. Eu fiquei lá com eles uma tarde toda, tivemos uma procissão ali pelas ruas do bairro e tudo isso, né? De um lado a gente percebia algumas pessoas com cara feia, mas pessoas do outro lado se mostrando assim, nossa. Então a gente tem que começar a descobrir a partir da realidade em que a gente está, para a gente começar a construir juntos. É um trabalho de formiguinha. A gente tem que ir ao encontro, tem que visitar, tem que falar, tem que nos aproximar, e aí criar laços, e diante de situações catastróficas, nos somar para ou salvar vidas ou salvar o meio ambiente. Somar e fazer aquilo que a gente acredita. Ah, mas tem um grupo pastoral lá da minha paróquia que está criticando porque eu estou indo. O problema é deles. Nós estamos seguindo a orientação da Igreja Católica e o Papa Francisco está dizendo conosco, tá bom? Mas teve alguém aí que fez uma pergunta, levantou a mão, eu não reconheci. O André de Santos quer falar. Oi, André. O André. Oi, André, fala aí. Sim, eu acredito que não é só uma teologia da prosperidade, né? Acho que acho que é um dos menor dos problemas, né? Eu acho que a principal dificuldade é das pessoas se abrirem ao diferente, né? E isso não é só na Igreja Católica, né? Não é só nos aspectos religiosos, né? É que as pessoas normalmente elas têm medo, né, do diferente, e elas vivem assim em algumas bolhas, né? Todos nós vivemos em bolhas, né? E às vezes a gente tem medo, né, de sair da nossa bolha, né, de furar e conhecer experiências novas, que muitas vezes a gente tem pouco conhecimento, né? Eu sei que a minha experiência talvez seja um pouco diferente, porque eu não fui criado assim dentro da igreja, assim, né? Eu sei que muitas crianças, assim, já desde criança já tá na igreja, na catequese, coroinha, e eu não, né? Eu fui criado num ambiente que quase não se falava disso, sim, né? Apesar da gente ir esporadicamente na missa, né? Nas quermesses e tal. Uhum. Mas eu nunca estudei em colégio católico, né? Nem fui coroinha, né? Então, eu comecei a conviver... a maior parte da minha vida, tanto antes, né, de eu começar a participar, quanto depois que eu comecei a participar mais da igreja, a maior parte do meu tempo eu passo com pessoas que não são católicas, né? Seja na escola, no trabalho, na universidade, nas ONGs, nas ONGs de meio ambiente, né, que eu também participo. Certo. Então, é muito comum para mim essa convivência, né? E eu acredito que quando a gente encontrar alguma resistência dentro da igreja, quando a gente for falar de assunto de diálogo ecumênico e diálogo interreligioso, é só a gente falar. É só o que a gente faz todos os dias. Não tem nada de excepcional. É o que a gente faz todos os dias. É o diálogo da vida. É o diálogo da vida. Então, isso quebra um pouco esse preconceito, né? Que possa existir também, né, nas pessoas, né? Elas perceberem na sua realidade que elas estão sempre convivendo. Lógico, existem pessoas que vivem em bolhas que só convivem com pessoas de igreja, né? Daquela mesma círculo de amizade, né? Principalmente pessoas assim filhos de pastores, por exemplo. Filho de pastor só conhece gente da igreja, né? Os amigos dele são da igreja evangélica dele. Então, existem algumas pessoas que vivem em algumas bolhas, mas na maioria das pessoas, elas convivem com pessoas de todas as religiões o tempo todo, né? Então, não é nada de excepcional, né? Certo. André, obrigado. Obrigado pelas suas observações e participação. De fato, foi mencionada a teologia da prosperidade como um item,
Claro que tem muitos, tantos mais, né? Mas o difícil mesmo é nos tirar da área do conforto. Aí entra o medo. Eu tenho medo de me deparar com outro. Eu tenho medo de ir ao terreiro de Umbanda. Eu tenho medo de ir a um terreiro de Candomblé. Eu tenho medo de conversar com a Mãe de Santo. Eu tenho medo daquela religião. Por quê? Porque há uma insegurança e esse medo ele está ligado a alguma coisa. É a falta de conhecimento da sua tradição religiosa. Porque ele não conhece direito nem a sua, por isso. Então ele tem medo de ir lá ser questionado, né? E aí a pessoa vai fazer certas perguntas para ele e ele não vai saber responder. Eu costumo dizer sempre lá no documento diretório para normas e princípios sobre o ecumenismo, diz que o diálogo tem que ter pergunta e resposta, ser questionado e questionar e ser questionado, perguntar e responder, né? E estar aberto ao outro, né? Então, de fato, André, o sair da bolha, sair da sua área de conforto, é o mais complicado aí, porque é muito fácil eu ficar no meu grupinho, né? E permanecer por ali, deixa estar como está e o mundo continua, né? Mas algumas observações importantes que você fez e que merecem considerações e que a gente tem que criar coragem e sair de nós mesmos, né? É aquilo que Jesus fez. Ele chamou os discípulos dele, não para si, mas os chamou, os formou e os enviou. O diálogo ecumênico é por aí, né? A gente ter a coragem de enfrentar. Olha, há 40 anos eu estou há 30, 40 anos eu estou envolvido nessa dimensão do ecumenismo, do diálogo religioso. Se desses anos todos eu tive 2 ou 3 dessabores com outros segmentos, foi o muito. Mas nós temos muito mais alegria. Olha o quanto que eu aprendi, quantas coisas que eu sei, que jamais, mesmo que eu lesse todos os livros daquela região, sobre aquela região, eu saberia, né? Okay? Vamos lá, o Sidney quer falar também, padre, fazer uma pergunta, depois eu vou ler uma pergunta aqui do chat do Lucas, o senhor já responde também. Então, Sidney, eu vou ler, e aí você fala na sequência também a sua pergunta, e aí o padre tenta responder vocês dois. Então, o Luiz também pergunta aqui, como lidar com igrejas pentecostais e pastores conservadores politicamente? Essa pergunta é do Lucas para o senhor, e aí o Sidney vai fazer a dele, e o senhor faz uma resposta das duas perguntas. Pode falar, Sidney. Não, eu só gostaria de complementar o que o padre falou no final aí, sobre sair da zona de conforto. Eu peguei uma missão no sínodo, no município meu, né? E sair, ouvir e ser ouvido, né? Faz a grande diferença desse diálogo na parte ecumênica, porque é ouvir, ser ouvido, os batizados e não batizados, né? É para ouvir a todos. Eu estou nessa caminhada do sínodo e eu aprendi muito com isso, sabe? Eu fui em todas as comunidades do meu município e é isso que o padre falou, sair da zona de conforto, dialogar, né? É isso só que eu queria dar um parecer sobre isso, do crescimento que a gente tem em participar com os outros, assim como nós estamos aqui reunidos. Sim. Né? Na medida em que a gente vai ao encontro do outro e a gente está disposto a conversar, está disposto a dialogar, compreender um ao outro, isso abre uma perspectiva bastante grande. Mas se eu vou ao encontro do outro, eu já sei tudo, eu vou falar tudo, e eu não vou escutar e eu quero que ele passe para o meu lado, isso não é diálogo, isso é aquilo que a gente chama de proselitismo, né? Isso que você falou, Sidney, é perfeito, né? Então a gente tem que ir, falar, escutar, mas para a gente aprender um do outro. Eu costumo sempre falar isso para depois passar para outra pergunta, né? Tem pessoas que falam assim, vamos lá na minha igreja comigo? Por que ele quer que você vá à igreja dele com ele? Por que ele quer que você vá lá? Porque ele quer que você participe de um momento de alegria, para você ver onde ele está inserido,
é um momento importante na vida dele, tudo isso, ou ele quer que você vá lá para que permaneça lá? Então a gente tem que ter clareza nesses diálogos, né? Então, quando a gente vai conversar com alguém, a gente vai aprender do outro, a gente vai somar. Então, vamos imaginar, eu e o Lucas, vamos conversar agora. Eu sou luterano e o Lucas é católico, né? Ou um de vocês, ou uma de vocês. E o tema é Nossa Senhora, por exemplo. Então, o Lucas é católico, eu vou perguntar para ele, Lucas, como que é a compreensão da Igreja Católica a respeito de Nossa Senhora, da Virgem Maria, Mãe de Jesus? Ele vai me explicar. Aí ele vai perguntar assim para mim, e para você, que é de outra confissão luterana, que é de outra confissão de fé luterana, como que vocês veem? Na medida em que a gente começa a trocar figurinhas sobre assuntos importantes da fé, sobre assuntos importantes da ecologia, do meio ambiente, da água, da casa comum, a gente começa a perceber que o outro não é objeto da minha conversão. Então, as coisas começam a mudar. Então, nós começamos a ter um trabalho comum. E isso ajuda a gente bastante, tá? Então, é preciso a gente ter clareza o que de fato a gente quer com outra pessoa. O que a gente fazer com pastores pentecostais conservadores? O que a gente faz com padres conservadores que não querem saber de nada na Igreja Católica? Mesma coisa. Nós temos padres conservadores, não só pentecostais, mas temos de outros movimentos dentro da Igreja Católica, de comunidades, que são padres terríveis. A gente conhece na mídia, não precisa nem de colocar nome, não é? Então, é difícil, não só com padres, pastores e pessoas leigas das comunidades, que são conservadoras, independente de ser pentecostal ou não. Pode participar de outro movimento, assim por diante. Porque a pessoa tem medo, ela é insegura, ela não quer dialogar, ela quer convencer o outro, mas ela não quer saber de diálogo. Então, é muito difícil. Mas temos pessoas... O Isaac, quem foi que falou que foi em Mogi, que teve a comissão de Justiça e Paz, que tinha um pastor muito aberto? Então a gente vai encontrar. E é aí que a gente vai somando uma pastoral aqui e outra ali, a gente vai mostrando o rosto da igreja, verdadeiramente uma igreja de Jesus Cristo, de uma igreja cristã. Tá bom? Maravilha. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Aproveitar enquanto a internet está boa. Alguém quer perguntar? Alguém quer falar? Alguém quer fazer um comentário também? André abriu o microfone, quer falar? Cílio está falando para a gente não esquecer a fotografia. Não vamos esquecer, não. Olha retrato. Alguém quer complementar alguma fala? Senão a gente vai já também agradecendo aqui o Bison. Alguém colocou aqui, o Éder, quem está aí, é o Éder. O Éder, quem está aí é o Éder Lucena. Eu percebi que ao longo do nosso encontro teve muitas pessoas que entraram no começo e saíram, né? Como a Cláudia e o Isaac. E o Diácono Paulo, né? Mas depois também teve pessoas que entraram, né? No meio da reunião, como o Luiz Carlos, o Nivaldo, o Jacinto e o Jadson. E esse Éder aí, que eu não tenho certeza se é você ou se é outro Éder. Não, é o Éder Lucena, ele é aqui da região de Belém também. Ah, então. Então teve... Ao todo teve 15 pessoas que participaram, né? Que bom. Bem-vindo aos que chegaram depois e estão aí. Né? Quiserem dar um oi, abrir a câmera aí, fala aí, Éder. Éder, o Baracho, que tá como contador Baracho, dá um oi pra gente, abre a câmera, vocês que entraram agora, Jacinto. Quem entrou agora, dá um alô aí para nós, abre a câmera. Boa noite, pessoal. Desculpa o horário, cheguei atrasado. Muita chuva, muito trânsito, mas, enfim, estou por aqui agora. Talvez até já no finalzinho, né? Pela fala, parece que já está finalizando. Felizmente, sim, não já. bastante. O importante é participar. Sim, vamos inclusive aproveitar todos para abrir a câmera, né?
Cida, Abre a sugeriu da gente câmera para fazer tirar um fotos. retrato. É assim que a gente tem que fazer fala? antes da O gente André, é fazer a assim que a gente fala, um retrato é em Santos? Vamos fazer um retrato? Oi, boa noite. Oi. Fazer um retrato. aproveitar enquanto Vamos se vocês retratar. Eu sou retratista. vocês estão todos de câmera aberta. Padre aí, né? Bison, puxa um pouquinho aí a sua tela para vermos o seu rosto. Ah, agora sim. Só para a gente, antes de fazer a foto, a gente vai fazer aqui só o momento de oração final, e eu vou só encerrar como oração, falando de ecumenismo, lendo aqui o Evangelho de João, que eu acho que reflete e sintetiza, esse trecho do Evangelho que eu vou ler, sintetiza um pouco o que a gente conversou aqui. E aqui no Evangelho de João, no capítulo... Aqui, depois vou ler essa oração da... O senhor vai encerrar com a Fratelli Tutti e dar uma bênção, como padre para nós também. Então, eu vou ler aqui o Evangelho e depois o Padre Bison encerra também, dando uma bênção para a gente, nos enviando para as nossas casas. E no Evangelho de Lucas, aqui, ele, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: uma mulher da Samaria chegou para tirar a água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. Seus discípulos iam à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: como, sendo judeu, tu me pedes de beber? A mim, que sou samaritana. Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tem vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tirás essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e filhas e seus animais? Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Então, com esse trecho do Evangelho, que se vivido, né, que são as palavras que se forem vividas, nos dá a salvação, a gente, né, agradece Padre Bison, mais uma vez, pela sua presença, pela sua simplicidade de estar aqui com a gente, de trazer para a gente nessa noite essa aula, essa sabedoria toda partilhada com a gente sobre o que é ecumenismo e diálogo interreligioso. Então, gratidão aqui em nome da coordenação da Pastoral da Ecologia do Regional Sul 1, em nome de todos esses rostos lindos aí nessa janela, eu te agradeço também. Muito obrigado. Que o senhor possa agora nos dar uma bênção também, como padre, como religioso, nos abençoar, nos enviar aí de volta aos nossos lares, né? Todos que estão aí dentro das suas casas, que sintam essa bênção, né, do Padre José Bison, que humildemente, né, esteve com a gente nessa noite. Gratidão mais uma vez, Deus abençoe a gente todos e alguém depois faz a foto, hein? Aproveitar que está todo mundo de câmera aberta. Maria Aparecida quer falar. Maria Aparecida, então fala. Tá fechado. Não, eu tirei a foto, eu acho que foi um movimento que eu fiz. Eu já coloquei no grupo. Desculpa. Maravilha, coisa boa. A foto já está tirada, tá vendo? Então só falta a sua vez. Essa live, qual o procedimento? Onde é que ela está disponível? Depois eu passo para o senhor, Jadson. Eu já mando lá. Valeu. Alguém que chegou depois quer dizer um oi? Eu lembro da Cláudia, do Francisco, do Sidney, da Cida, José Ramos, Isaac, Thaís, Luciana, Lucas, Vitor e André. Mas chegaram outros depois.
Eu já dei um oi, né? Eu cheguei no início, saí porque caiu a internet aqui em Itu, sou de Itu. Aí retornei, dei uma baixada na internet aqui, mas assim mesmo consegui ver uma boa parte do encontro. Feliz, satisfeito. E a gente faz parte da Pastoral Ambiental aqui em Itu também. A gente faz essa reconciliação junto com o poder público, né? Porque eles não gostam muito de questionamento, mas a gente busca uma relação de diálogo junto ao nosso poder público para poder, em conjunto, chegar a uma solução. Mas a gente está aqui disposto a trabalhar em conjunto e abre espaço para todo mundo que tiver uma boa proposta para a gente trabalhar em conjunto, independente de credo e religião e a disponibilidade de cada um. Como que é o seu nome? Jacinto. Jacinto. Mais alguém que não falou, quer dizer um oi, uma palavra? Nivaldo, Weder, querem falar? Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu gostaria de rezar com vocês, né, depois desse bate-papo, das leituras feitas pelo Francisco, aqui desse livro aqui, ó, Fratelli Tutti, a oração ao Criador. Senhor e Pai da humanidade, que criastes os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito de irmãos e irmãs. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para conhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperança compartilhada. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa noite, um bom descanso, vamos em paz e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, pessoal. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Obrigada, boa noite, obrigada. Bom descanso, boa noite, pessoal, para todo mundo. Boa noite. Todos vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, boa noite.